gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Gamer. E aqui quem fala é a Clara Gamer, trazendo mais vídeo pra vocês de Roblox. Estamos aqui no Happy Runner. Sim, gente, é um passo curto, nós estamos perdendo tempo. Porque bem De rápido. correr lá. Ui, vai, gente. Então já deixa o like, se inscreve aí no A canal Ana se ainda não parada. for inscrito. Ative a notificação, clicando no sininho e comenta de que tipo de vídeo vocês gostam. Sim, porque a gente tá começando a ficar sem ideia de que jogo jogar. Porque, ó, gente, olha a situação. Sim. A gente ficou 10 anos só pra tentar pensar num jogo legal pra jogar, pra gravar pra vocês. Sim. E compartilhe com seus amigos pra gente poder... Chegar aos 50 inscritos. Sim. E jogar Michael Jackson, estão lembrando? Chegamos aos 50 inscritos, Sim. eu e a Ana jogamos Eu não queria Michael. que você tivesse lembrado ele. Tem Porque que eu lembrar. não queria jogar isso. Você vai jogar, entendeu? Pior que foi eu que dei a ideia. Se ela deu ideia no meu canal, eu falei assim, então no nosso também vai ter. É isso, mas gente, pra quem não sabe, eu não tô mais gravando no meu canal, porque... Sei lá, eu percebi, gente, que... Olha a situação. A Ana já sumiu. A situação é que é chato gravar sozinha. É sério. Ontem, depois que a gente tinha terminado de gravar aquele vídeo lá que a gente gravou, sabe, gente? Aquele do bicho lá. Depois que a gente terminou de gravar, a Ana disse que, que tinha que ir. Centipede. E a Ana disse que tinha que ir, mas... Eu falei assim, vou gravar outro vídeo pra ter bastante vídeo pra vocês. Mas sabe o que aconteceu? Foi que eu comecei a gravar, eu tava gravando o esconde-esconde. Só que eu percebi que tava chato. Tava solitário, gente. Até, eu falei assim, vou falar até bem alto pra ser legal, sabe? Tipo, ser bem falar alto pra vocês me escutarem. Mas não deu certo. Porque foi chato. Então eu percebi, gente, que é melhor gravar com a Ana do que sozinha. Gente, até gosto, assim, de gravar sozinho. Não é tão chato, porque Ai, morri no último, Caiva. eu sempre fico conversando com vocês como se tivesse alguma pessoa em chamada comigo. Então, não é tão chato. Ah, mas eu também, eu fico falando assim, meu Deus, gente, olha isso, olha aquilo, olha tal coisa, gente, acabou de aparecer não sei o que na minha porta. Entendeu? Pior que eu converso mesmo, eu não fico falando nada a ver com, assim, meio... Na verdade, eu falo algumas coisas a ver com o canal, mas tem vezes que eu não falo nem coisa do canal, gente, tô falando da minha vida já. Ah, gente, eu também, mas é que eu não sei, sabe, não tem alegria. Tipo, aí eu gravo, não é porque eu tô com vontade de gravar. Ai, gente, morri de novo. Não é porque eu tô com vontade de gravar, é porque eu tô gravando para eu ter vídeo pra vocês. Acho que depois desse vídeo, crente, Que é... eu vou catar, eu vou andar de bicicleta ali na rua. Não tô mais aguentando ficar dentro de casa. Ah, eu também, Eu mas... não peguei Covid mesmo. Eu nem me cuidei tanto assim. Não peguei Covid mesmo. Não tem nenhum problema. Ai, gente, Eu olha saí esse ali problema, olha um pouquinho esse de bicicleta. Esse E o problema. problema agora não é nem a Covid, porque a Covid já tá melhor. Não, em São Martinho tá muito. Outro negócio que veio. Agora o que tá mais ruim é mesmo a gripe. Gente, olha a situação, gente. Covid. Olha essa situação. A minha família e eu, né? Fomos convidados para um... como mesmo? Aniversário... Não. Casamento Morri. de ouro, boda de ouro. A gente foi chamado, né? E a boda de ouro em outra cidade, que é em outro estado, né, gente? Outro estado de São Paulo, chique, né, gente? E tá tão ruim nessa gripe, e a gente tá pensando em não Eu já ir. fui pra São Paulo. Eu também. Por estado já. E como que a Na gente... verdade, eu já passei por lá. Como tá nessa coisa de tá muito ruim,
a gente tá pensando em não ir. Eu tô triste, porque o lugar mais longe que eu fui até hoje, sabe onde foi? Foi Maringá. O lugar mais longe que eu fui foi para Ai, que Fortaleza. meu, Foi a não, viagem de avião que eu fiz. não, eu já fui para lugar mais longe, mas eu tô falando que lugar mais longe esses 2 anos. Ah, tá. É vida, né, gente? Aí a gente não sabe se vai ou não. Se piorar, a gente não vai. Aí se piorar, a gente. Não, se não piorar, a gente vai. Eu tô muito feliz de ficar um lugar longe, sabe? É prudente. Que é muito legal, sabe? Os parentes é tudo legal, assim, paz. Mas isso ainda vai acontecer em fevereiro. Ainda vai demorar. E, gente, olha só isso. Olha aqui nos comentários se vocês já tomaram a vacina do Covid. Nossa, Ana apertando com a raiva. Então, Ana, você já tomou a vacina do Covid? Não, eu só tenho 10 anos. Daqui a pouco é você. E você, Clara, já tomou? Eu já vou tomar a segunda dose. Daqui a pouco que eu digo é tipo, literalmente daqui a pouco. Tipo, a semana que vem. Eu vou fazer que nem um filme que eu vi, que o homem tava chegando a Covid lá na cidade dele. É um filme, gente. O Só não filme? lembro o nome do filme. Daí não dá pra indicar pra vocês, porque nenhum nome eu sei. Mas é alguma coisa a ver com a Covid. Ele colocou aquelas máscaras de piscina, porque ainda não tinha chegado máscara na cidade dele. Daí ele pegou o álcool, acendeu, colocou uma bombinha daquelas de espirrar, né? Colocou a máscara da piscina, só isso tudo pra ir no mercado. Ele foi espirrando álcool na cara das pessoas. Isso foi muito engraçado esse filme. Então, só pesquisem em qualquer lugar, assim, alguma coisa de Covid, um filme de Covid, que eu acho que aparece. Meu Deus, Quê? eu não tô conseguindo passar. Da verde eu passei. Eu fui pra rosa, mas teve uma parte que Ai, que raiva! mesmo assim eu não consegui. Ah, eu tava no último do rosa e eu morri! Gente, uma vez. Você falou não, eu morri. Olha a situação, gente. Eu tava jogando. Vamos lá, por uns desabafos aqui, gente. Sempre, eu sempre desabafando, né, Ana? Sim. Então, eu tava jogando. Isso aconteceu 2 vezes, mas eu vou falar as 2 vezes. Eu tava jogando, aí tava acabando o tempo, mas eu tinha conseguido passar. Entendeu? Tipo, eu tava na parede, eu tava chegando no túnel, eu tava no túnel. Só que demora tanto pra chegar no final do túnel que eu acabei demorando pra chegar, né? Aí eu lá normal falei assim, vamos lá, né, gente? Nós conseguimos, né? Assim tal, né? Vai dar certo. E tava acabando o tempo. Aí, olha a situação da gata. Não deu tempo. Literalmente, não deu tempo. Eu cheguei no final do túnel, o tempo tinha acabado. Deu raiva porque eu fiquei traumatizada. Quase que eu não consegui passar essa, hein? Quase. Mas começou pró. Não! Eu tava saindo do roxo, eu tava indo pro amarelo, que era o último. Ai, gente, olha só o outro acontecimento, né? Eu tava jogando, eu tava
pulando pra ir pro túnel, a Ana me liga. Sim, gente. Eu falo assim, meu Deus, Kat, eu fiquei com tanta raiva. Porque eu fiquei 5 anos só pra passar num negócio. E quando eu passo, o que acontece? A Ana me liga. Eu tinha perguntado se ela queria jogar, ela aceitou. Eu só fui chamar o nosso amigo pra jogar junto com nós. Seu amigo... Daí, quando eu vou ligar pra ela fala isso. Ela já tinha combinado de jogar comigo. Sim, mas você disse que ia falar com o João. Aí eu sei que ia demorar mais. Não ia demorar, porque era só... Eu achei que ia demorar mais. Eu morri. Gente, eu acho que o vídeo vai acabar e nem eu, nem a Ana vai ter passado. Mas eu vou... Com certeza eu vou passar, porque eu sou uma das mais próximas. Minha segunda vez jogando. Gente, na verdade sou eu que sou pró. Sou eu que sou pró. Olha aqui, menina dessa torre. Ah, que ódio. Tá onde? Você tá no vermelho, eu tava no roxo. Vermelho. Eu tava no roxo. Roxo. Eu fui pro roxo. Eu já fui pro roxo. Quase morri. Pró, né? Não! Pró, né, Ana? Eu tava quase chegando no roxo. Quando a Clara me desconcentrou. Eu não desconcentrei, foi nada. Gente, acredite, eu sou pró. A Clara que do nada puxa o meu braço aqui. Meu Deus, como que eu vou puxar seu braço se você tá na tua casa e eu na minha? Clara, fica quieta pra eles pensarem que eu sou pró. E nenhuma de nós passamos, mas nós passa de novo. Meu Deus, é igual. Queria eu aparecer dançando aqui. A quem? Aqui, ó, não tem esse Pop Runner? Mars, alguma coisa assim? Morri. Passou, mas ela só passou porque ela tem umas pernas grande. Ai, que ódio. Essa daí tá passando faz 5 anos. Faz 5 anos que ela tá ganhando. É lógico, olha o tamanho da perna da menina. Compra uma perna. A minha é curtinha. A minha é sua. E de todos. Só eu não entendi essa fase aqui, gente. Alguém pode me ensinar? Não! Aqui, consegui, entendi. Uma hora eu vou. Não tô viva! Aleluia! Ui! Não! Eu acho melhor a gente acabar o vídeo. O quê? Eu tô me estressando com esse negócio. Não. Tô de mal. Deixa eu ver se dá pra me comprar alguma coisa. Gente, que ódio, eu tava no preto. Que ódio. Tava no preto. Vou pular aqui que nem um bicho da onça. Ô, Clara, consegui comprar uma coisa. O que, minha filha? Eu vou morrer. Não morri, não. Um negócio que sai de trás da gente. Não entendi. Vamos na sorte. Aqui, ó. É um negócio que sai de trás da gente. Eu sei. Eu tenho dinheiro pra Consegui comprar. um roxo. Ai, não. Eu entrei numa porta de novo. Meu Deus, ela não tá... Gente, eu sei que porta ela não entrou. Eu já entrei umas 30 vezes. Mano, o jogo tá travando. Isso tá dando raiva. Eu saí do jogo e tô entrando de novo. I'm a fake love. I'm a fake love, baby. Ai, gente, eu odeio esse Rosetta.